Não é nenhuma surpresa que Joe Biden esteja completamente fora da casinha. Seria até vergonhoso fazer um programa só para falar uma, aspas, novidade dessa. O problema, como sempre, vai muito além do diagnóstico. A questão que se coloca é como a América chegou a esse ponto e o que pode vir depois de um fato como esse. Então, vamos de SDB Flash. É 3, 2, 1. SDB Flash. Para começarmos a falar de Joe Biden, é bom lembrar que muito antes de agora, o assunto já vindo à tona com esse momento todo aí que se fala muito novamente sobre ele estar meio mais para lá do que para cá, a saúde mental de Biden já era discutida ainda antes dele ser eleito. Eu sei, a gente tende a esquecer do passado, até ele não tão distante assim, quando um tema é recorrente. É como falar, o Bolsonaro está sendo perseguido pela imprensa. Quando a gente constrói uma frase, literalmente uma frase como essa, acaba criando uma armadilha mental para a gente mesmo. Quando a gente fala estar sendo, passa a sensação de presente, como se fosse o verbo mesmo, presente indicativo, tá? Hoje ele está sendo perseguido pela imprensa e a gente sabe que não é isso. A língua é a nossa mais poderosa forma de pensar e por isso nós temos sempre que possível respeitá-la. Aliás, não é por nenhum outro motivo que aqueles que desejam destruir nossa sociedade costumam atacando exatamente a língua. Falas sem sentido podem significar qualquer coisa e justificar qualquer coisa de qualquer jeito. A própria administração Biden faz isso com constância, criando expressões para justificar seus atos e falhas. Por exemplo, quando a administração torpedeou a autossuficiência energética do país e o valor dos combustíveis explodiu, Biden e seus ministros começaram a chamar esse momento de Putin Price Hike, ou seja, traduzindo mais ou menos como a escalada de preços de Putin, culpando então a Rússia pelo aumento dos preços dos combustíveis que, no entanto, já tinham subido antes da guerra com a Ucrânia. E é como eu disse, falas sem sentido podem significar qualquer coisa e justificar qualquer coisa. Mas o Biden, antes mesmo de derreter a economia americana, já tinha dado sinais de estar com alguns parafusinhos soltos aí. Na campanha eleitoral, por essa razão, com a desculpa da Covid, que foi perfeita para o momento, ele foi literalmente escondido pelos assessores dele. Como os analistas falam, foi colocado no porão. E deu pouquíssimas entrevistas e, além de tudo, ele participou de poucos debates e pouca presença com a população diretamente em ambientes só em ambientes controlados, tá? Aliás, uma coisa que a gente já ouviu falar em um outro país recente, né? O Biden já falou que negro que não vota nele não é negro, já deu vexames extensivos em palcos, nunca sabendo para que lado sair, já bugou durante fala, isso tudo a gente já viu com frequência. Mas na semana passada ele passou o recibo sequencialmente. E os casos que foram mais expostos, tá? Foram quando ele sugeriu ao México, ao presidente do México, abrir as fronteiras para os palestinos e depois dizer que tinha conversado recentemente com o François Mitterrand, que por acaso morreu em 1996. Muito bem. Vamos então fazer uma paralela aí. Vocês certamente se lembram que a casa do Trump, em Mar-a-Lago, foi invadida pela Polícia Federal Americana, o FBI, cumprindo um mandado de busca. E nesse mandato, que faz parte de um processo que o Trump é acusado de ter na sua casa documentos da época da presidência que não poderia ter por serem documentos classificados. O que é discutível porque ele, como presidente, tinha o poder de transformar, documentos classificados em desclassificados. Ou seja, ele como presidente pode estabelecer o que é secreto ou não, ou classified ou não. Ocorre que logo depois dessa história toda do Trump, os documentos, casa de Mar-a-Lago, etc., surgiu informação de que o Biden também tinha documentos classificados na sua casa lá no Delaware, na época que ele já não era mais vice-presidente, tá? Ele tem dois problemas aí. Primeiro, Biden, como vice-presidente, não tem poder de desclassificar documentos. E segundo, esses documentos estavam na sua garagem, na garagem lá da casa dele, expostos a qualquer um que entrasse no seu terreno. Qualquer um podia passar pela rua,
ver uma caixa de papelão cheio de papel dentro, ir lá botar nas costas e ir embora e levar. E ele estaria levando segredos de Estado dos Estados Unidos, tá? Isso é um completo absurdo. Pelo menos lá na casa do Trump existia um local onde estavam esses documentos classificados. Bom, tanto o Trump como o Biden, então, passaram a ser investigados e eventualmente processados pelas mesmas razões, tá? E aí tem uma diferença. No caso do Biden, o procurador especial que investigou o caso dele foi indicado pelo Departamento de Justiça. E sendo que o Departamento de Justiça é um órgão de governo cujo chefe é indicado pelo Joe Biden. Então, claro, a coisa entornou, fica muito mais simples. Depois de prestar depoimento, o procurador especial decidiu então que, ouvindo o que ele ouviu, inclusive do Biden, que ele não iria apresentar queixa contra o presidente atual, por um motivo que acabou derretendo o pouco que tinha sobrado de seriedade no tema, que é a capacidade cognitiva no momento atual do presidente. Eu vou fazer o seguinte, vou ler um trecho do relatório, aliás, vou ler mais de um, vou ler inicialmente aqui um trecho desse relatório que foi feito para dizer que ele não seria processado, tá? Que eles não iriam levar o caso à corte. Quem escreveu esse relatório foi um procurador especial indicado pelo secretário da Justiça. Então, como é que ele justifica não processar o Biden? Aspas aqui. Por ele se apresentar como um senhor idoso, simpático, bem intencionado, mas com problemas de memória e que, portanto, pode ser difícil convencer o júri de que eles deveriam condená-lo de um crime grave que requer um estado mental de intenção. Ou seja, o procurador está sugerindo que o Biden está tão gagá que não teria como o júri ter condição de condená-lo. Mas, aos poucos, o público passou a ter contato com outras áreas desse relatório aí do Hur, e a coisa começou a ficar mais feia, tá? O Biden teria aberto o conteúdo classificado que ele tinha em mãos para o seu biógrafo. O Biden negou, mas foi ouvido o biógrafo na investigação e ele confirmou a versão, dizendo que foram sessões de várias horas discutindo temas que seriam de situações sigilosas do governo americano para fazer essa questão de biografia. E aí no sumário executivo desse longo relatório aí produzido, aparecem mais informações e eu vou botar mais aspas aqui para ler para vocês, rapidinho. Vamos lá. Nossa investigação conclui que o presidente Biden retinha e divulgou conscientemente materiais depois do seu mandato de vice-presidente como cidadão privado. Esses materiais incluem 1. Documentos classificados sobre questões militares e de política externa do Afeganistão. 2. Blocos de anotação contendo anotações escritas à mão por Biden sobre temas essenciais à segurança nacional e política externa, implicando fontes sensíveis de inteligência e métodos. Os agentes do FBI recuperaram esses materiais da garagem do escritório e do porão da casa do Sr. Biden em Wilmington, no Delaware. Em outro trecho, o relatório diz o seguinte: olha isso, gente, essa para mim é o mais significativo. Na entrevista feita em nosso escritório, a memória do Sr. Biden estava pior. Ele não se lembrava quando tinha sido vice-presidente, esquecendo-se no primeiro dia de entrevista quando seu mandato terminou. Aí eles cotam o que ele falou. Se foi em 2013, quando é que eu deixei de ser vice-presidente? E no segundo dia da entrevista, esqueceu quando seu mandato começou. Aí eles cotam de novo uma fala dele. Em 2009 eu ainda era vice-presidente? Ele não se lembrou, mesmo após todos esses anos, quando seu filho Bo morreu. Sua memória pareceu enevoada quando descreveu os debates sobre o Afeganistão que, no passado, pareciam importantes para ele. Entre outras coisas, ele erroneamente afirmou que tinha, aspas, diferenças fortes de opinião com o general Cal Eikenberry, quando, na verdade, Cal Eikenberry era seu aliado nas questões relacionadas ao tema. Tá? E segue, assim por diante. Muito bem.
Como resultado, o procurador especial afirmou, em outras palavras, que Biden estava tão gagá que não dava para processar. Mas, por outro lado, a Casa Branca tem batido forte há muito tempo quando os repórteres levantam essa questão da capacidade cognitiva do Biden, afirmando o quê? Que o Biden está afiadíssimo, tá? Então, e agora? Bom, agora parece que acabou. E eu digo isso não porque as coisas acontecem, puxa vida, ele foi desvendado que ele estava gagá, porque todo mundo sempre soube. Eu digo isso porque agora os principais canais de TV de notícias começaram a tratar o tema, ainda que, digamos, de maneira soft, tá? Mas começam a tratar do tema de qualquer forma. E quando isso acontece, tem um significado. E o significado provável é que o establishment está com problemas com relação a esse ponto. Veja, o Biden é ainda o candidato natural à presidência dos Estados Unidos há mais 4 anos de governo. E agora o país inteiro discute se ele lembra o que tomou o café da manhã ou não, né? Não dá, é complicado. E isso é um prato cheíssimo também para a oposição, seja Trump ou seja para o RFK Jr. A pergunta óbvia que vai ser feita é, se o Biden está gagá, quem está governando os Estados Unidos? E se você agora, além de tudo, pensando eleitoralmente, se você agora votar no Biden, será que você não está dando carta branca para um conjunto de eminências pardas não eleitas democraticamente tomarem conta do país? Isso é um excelente argumento. Você prefere então votar em um presidente de verdade ou você prefere votar em uma marionete controlada por figuras desconhecidas que você não sabe quais são as suas intenções? A pergunta vem sendo respondida indiretamente por pesquisas, que dizem o quê? Que o Biden vai caindo cada vez mais e, sem considerar o RFK Jr. por enquanto, o Trump está eleito, tá? Eu não vi nenhuma pesquisa confiável considerando a corrida tríplice ainda, tá? 3 anos com o presidente mentalmente incapaz destruíram os Estados Unidos. Efeitos de administrações incompetentes são muito mais rápidos do que a gente pode imaginar. Então, gente, sem querer comparar, imagina quando um país é governado por um presidente mentalmente capaz que destrói conscientemente a própria nação, né? Pois é. Que pepino, senhores. Que pepino. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz. Saindo da Bolha.